E aí, povo de Deus, tudo bem? Aqui é o Zé Farias, obrigado por você estar conosco, obrigado por você assistir mais esse vídeo. Se você é novo por aqui, então quero pedir que você deixe o seu like, caso você concorde, caso esse vídeo acrescente alguma coisa na sua vida. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado por estar inscrito. E eu tenho certeza que virão novos vídeos, trará muito acréscimo para a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Você crê nisso? Você acredita que Deus, ele tem um propósito para você? Se sim, então o que você deve fazer, apenas isso, é concordar com Deus, e quando você falar com Ele, você dizer: Senhor, eu sei, eu creio que o Senhor tem um propósito na minha vida, a minha vida não é uma vida sem propósito, então que o Espírito do Senhor revele a mim qual é o teu propósito. E a partir disso você se enche da palavra de Deus, se consagra, que certamente o Espírito Santo vai revelar o propósito de Deus na sua vida. Eu quero ler com você Jeremias 1,5, acompanhe comigo. A palavra de Deus diz em Jeremias 1,5: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da tua mãe ou da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aí você pode dizer: peraí, Zé, profeta às nações. Profeta ou profecia tem o dom da profecia, mas também tem aquele que fala a palavra de Deus. Profetizar não é só receber literalmente uma inspiração de Deus ou uma revelação e passar para outra pessoa. Você pregar a palavra de Deus, também você está profetizando na vida da pessoa. Você falar para a pessoa o que Deus tem para ela é uma profecia. Existe o dom de profecia, existe o ministério de profeta, mas também falar das coisas de Deus, da salvação, do Espírito Santo, do tempo vindouro, da eternidade, das bênçãos de Deus para alguém, baseado na palavra de Deus, também é uma forma de profetizar na vida das pessoas. Mas o que nós precisamos entender é que Deus tem um propósito em nossas vidas. Lê comigo agora Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele conserva em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme. E o que é ter um propósito firme? É aquilo que Deus já falou para você: olha, você vai ser isso, você vai fazer isso, você vai ter isso como profissão, você vai ter isso como ideia para a sua vida, ideal para a sua vida, ou como carreira para a sua vida. Você dizer assim: sim, Senhor, eu entendi, então eu vou investir nisso. Se é para fazer a obra de Deus, se encher da palavra dele, do Espírito, se consagrar, se santificar. Se é uma profissão, desde que seja lícita, justa e que abençoe pessoas, e se Deus colocou no seu coração, então você se prepara para que quando você for exercer esta profissão ou esse propósito de vida, você acrescente na vida das pessoas. O que o Senhor quer é que você tenha um propósito firme. E por quê? Porque você confia em Deus. Você sabe que as suas condições não vai te levar a um lugar que você deseja, mas a unção de Deus na sua vida, a fé que você tem nele, a consagração, a confiança, a busca, o entendimento, a disponibilidade, ficar firme no propósito de Deus, vai te levar ao teu propósito, porque você confia nele e você sabe que com a força dele em você, com a sabedoria dele em você, com a direção do Espírito dele em você, você vai chegar. Humanamente falando, tem coisas que para nós é impossível. Muitas pessoas alcançam o seu propósito sem buscar a Deus. Isso é um fato. Nem todas as pessoas que chegam ao seu propósito buscou a Deus. Mas buscar a Deus, fazer debaixo da direção de Deus, sabendo que foi Deus que colocou ali, existe outra maneira de ver a realização do seu propósito. Porque você vai fazer com alegria, mesmo que você trabalhe para pessoas que não servem a Deus, mesmo que você trabalhe para pessoas que não temem a Deus, você tem a consciência de que é para Deus que você está fazendo e que foi Deus que colocou você ali. Então a motivação para fazer certamente é outra.
Mas você não pode esquecer, Deus tem um propósito na sua vida. E como é que eu descubro o meu propósito? Lendo a Bíblia, se enchendo da palavra de Deus, se santificando. Porque o Espírito Santo certamente vai revelar qual o teu propósito para a tua vida. O Salmo 139, versículo 1 ao 5 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Eu gostaria de meditar no versículo 5 com você, que diz: sobre mim pões a Tua mão. Quando Deus põe a mão dele sobre você e sobre mim, embora as religiões digam que os deuses, ou Deus sem entendimento diga que Deus pesa a mão sobre a vida das pessoas, não. Toda a história da Bíblia em que Deus colocou a mão dele sobre alguém foi para abençoar a vida da pessoa, foi para acrescentar a vida da pessoa, foi para revelar o propósito dele na vida das pessoas. Então o fato de nós sabermos que Deus nos sonda, que Deus nos conhece, ainda a palavra não saiu da nossa boca e Deus já conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e o que vai sair dela, e sobre nós põe a sua mão, isso para nós é segurança. Isso eleva muito o nosso nível de fé, o nosso nível de confiança, e certamente se nós confiarmos nele e nos enchermos da palavra dele, o propósito dele na nossa vida, uma hora vai se revelar e nós alcançaremos com leveza, porque é Deus conosco, é Deus em nós, é Deus acrescentando na nossa vida. Ah, mas eu não tenho a aprovação das pessoas. Você só precisa da aprovação de Deus. Se Deus te aprovar, se você concordar com Ele, com a palavra dele, se você concordar com o Espírito dele, você e Deus é maioria. Deus e nós somos maioria. Você e Deus é maioria. Não esqueça disso. Se você não tem a aprovação das pessoas, você só precisa da aprovação de Deus. Você só precisa da aprovação do Senhor para você chegar e viver o seu propósito de vida. O evangelista americano Kenneth Hagin disse: se os teus propósitos estão errados, tuas práticas serão erradas. Muitas pessoas dizem assim: não, Deus tem um propósito, eu reconheço que Deus tem um propósito na minha vida. Mas ela tem um estilo de vida totalmente contrário àquilo que ela disse que crê que Deus tem para ela. Então, mesmo que os seus propósitos estejam certos no seu coração, mesmo que você esteja convicto que Deus tem um propósito para você, mas se as práticas da vida estiverem contrárias à palavra de Deus e ao que Deus colocou no coração, então está tudo errado. Então, se os teus propósitos estão errados, as tuas práticas serão erradas. Mesmo que, eu vou repetir, mesmo que você diga: não sei qual é o propósito, mas se o propósito prático da vida, o estilo de vida, for contrário ao que Deus falou com você e contrário ao que diz a palavra de Deus, não está tudo errado. O que nós temos que fazer é buscar a Deus para que os propósitos dele se materializem, que o encorajamento dele esteja todos os dias na nossa vida e que a gente seja motivado, encorajado e discirna o que tem que fazer para que os propósitos dele na nossa vida comecem a se materializar, comece a ter forma e a gente vê palpável acontecendo aquilo que Deus disse que nós iremos fazer e nós iremos viver. Eu ouvi uma frase do pastor Neemias Silva, da igreja Verbo da Vida de Vila Matilde, São Paulo, que ele disse: comunhão e rendição é colocar o meu livre-arbítrio à disposição de Deus. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. A pessoa diz assim: não, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito para mim, eu já entendi. Mas eu tenho o meu livre-arbítrio. Sim, você tem um livre-arbítrio para você andar com Deus ou não, você concordar com Deus ou não, você investir no seu propósito ou não, entendendo ou não entendendo. Então, qual é o correto? O correto é nós pegarmos o nosso livre-arbítrio e devolvermos para Deus. Porque só Deus sabe o que é o melhor para nós. Então, ter comunhão com Deus e se render a Ele é dizer para Deus: o meu livre-arbítrio, Senhor, eu sei que eu tenho um livre-arbítrio, mas eu devolvo o meu livre-arbítrio para que o Senhor me dirija no que eu preciso fazer.
Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles, aí inclui você e eu, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, ter o coração totalmente entregue a Deus é ter a certeza, é a garantia de que o seu propósito vai se cumprir. Quando ele diz que ele está procurando pessoas cujo coração é totalmente dele, então significa dizer que Deus exige confiança. Você tem que confiar em Deus. Não, mas eu confio em Deus. Então confiar em Deus é ter comunhão e entregar o livre-arbítrio a Ele. Dizer assim, eu me rendo, Senhor, rendição total, sem reserva, sem resistência, para que o Senhor revele cada dia mais, de forma mais palpável, de forma mais concreta, mais visível, o propósito do Senhor na minha vida. O coração tem que ser totalmente dele. Porque no dia a dia, na nossa vida, muitas vezes nós entregamos nosso coração totalmente a pessoas no nosso relacionamento, a uma empresa, a pessoas, à sociedade. E muitas vezes a gente se decepciona. E por se decepcionar com pessoas, com situações da vida, a gente acredita que nós iremos nos decepcionar com Deus também. Com Deus a gente nunca se decepciona. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou a você e a mim de tal maneira que entregou Jesus, então Deus está mostrando que Ele se entregou totalmente. O amor dele é de forma concreta. Ele não deu só o dedo mindinho de Jesus, nem o pé de Jesus. Ele entregou Jesus por inteiro. Ele se fez homem e se entregou por nós. Ele fez isso acreditando que teria um resultado. Isaías 53, versículo 11, disse que Deus viu o resultado do penoso trabalho de Jesus e se alegrou. Ele entregou Jesus por nós porque ele confiou nele mesmo, acreditou que teria um resultado do trabalho dele. Então, confiar totalmente em Deus é a garantia de que o propósito dele vai se realizar, vai se concretizar na nossa vida. Porque vai acontecer decepções com as pessoas. Eu mesmo já servi a Deus com pessoas que acreditava eu ser de Deus. Eu acho que elas também acreditavam que era de Deus. Mas Jesus disse que os frutos, a árvore é conhecida pelos frutos. E eu muitas vezes não vi frutos de Deus na vida de pessoas que estavam servindo a Deus através da orientação dessas pessoas. E eu me decepcionei com elas? Sim. É possível que muitas pessoas já tenham se decepcionado comigo. Mas com Jesus você nunca se decepciona. Com Deus a gente nunca se decepciona. As pessoas se decepcionam com pessoas e dizem assim, eu vou parar de servir a Deus. Mas Deus nunca decepcionou você. O propósito que Ele tinha para você 20 anos atrás, 30 anos atrás, Ele não mudou de ideia. Talvez você pegou caminhos diferentes e hoje está sem motivação, até mesmo para entender o propósito dele, para descobrir ou para retomar, para iniciar de novo. Deus não muda. O que muda são os nossos propósitos, o nosso caminho, as nossas ideias, os nossos objetivos. Deus não muda. As bênçãos do Senhor, o chamado é irrevogável. O que nós temos que fazer é parar, refletir, reconhecermos que se nós nos decepcionamos com homens, não foi com Deus, parar, refletir e retomar. Deus sempre quer que nós venhamos retomar o projeto dele na nossa vida. O que nós temos que fazer é estar disponível, sabendo que com a palavra dele, com o Espírito dele, com a unção, nós conseguiremos realizar o propósito de Deus na nossa vida. Então que Deus abençoe você com mais esse vídeo, se acrescentou na sua vida. Então deixe seu comentário aí. Quais são os seus propósitos? Você sabe o seu propósito? Você já descobriu o seu propósito? Deixe um comentário, deixe um like e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.